Em vigor desde 2017, a reforma trabalhista mudou as regras relativas à remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho. A norma foi aprovada com o argumento de flexibilizar o mercado de trabalho e simplificar as relações entre trabalhadores e empregados. Os favoráveis à mudança argumentavam que ela seria a esperança de gerar mais empregos. Porém, passado quase 2 anos, as expectativas ainda não se confirmaram. Você foi um dos defensores ou críticos da reforma trabalhista? O Opinião em Debate está no ar. Para falar sobre o tema, recebemos hoje, então, em defesa da reforma, Dr. Célio Pereira Oliveira Neto, doutor em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Também conosco, essa noite, o doutor André Lopes, que é advogado da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Ele acredita que a reforma não foi benéfica ao trabalhador. Então, uma boa noite para vocês. Obrigado pela presença aqui conosco, por debater esse tema, né, que foi motivo de muita polêmica, ainda gera muitas dúvidas, né, os doutores. Nesse primeiro momento, gostaríamos de ouvir, então, o posicionamento de cada um, né, e a justificativa pelo mesmo. Começando, então, pelo doutor André. Ok, bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né. De fato, a reforma trabalhista, como bem anunciado, ela não surtiu o efeito desejado, tal qual anunciado ou propagado lá atrás, quando da edição da norma. Nós entendemos que esse debate, essa lei, ela prescindiria de uma discussão mais ampla com os diversos setores da sociedade, não só com os empregados, mas também com os empregadores, as centrais sindicais, federações. Enfim, entendemos que a reforma, e acho que está mais do que comprovado hoje, passados 2 anos da vigência da norma, o índice de desemprego não reduziu, como se era esperado, ou seja, ele manteve nos mesmos patamares, a nível nacional, entre 12% e 13%. E no nosso entender, essa lógica é simples. A partir do momento em que você flexibiliza demais as leis, ou da forma com que essa lei foi aprovada, você reduzindo, você precarizando o salário do empregado, você diminui o poder de compra do empregado. Você diminuindo o poder de compra do empregado, ele não consome no mercado, ele não se especializa, ele não se qualifica. Em consequência, as empresas produzem menos, vendem menos. Então a gente está girando, do contrário, a roda da economia, no nosso entender, né? Não somos contra a alteração das leis, pelo contrário. A lei, a alteração das leis, a lei ela reflete o mundo, a situação do mundo, a situação do país. Óbvio que o mundo ele vem mudando ao longo dos tempos. A gente teve uma revolução tecnológica, né, no final do século passado. Mas a própria CLT, ela sim é datada de 1943, mas, no entanto, ano após ano, ela já veio sofrendo alterações em seu texto. Alguns artigos foram modificados, outros foram retirados, outros foram acrescentados. Então, a justificativa de que a norma era por demais inadequada ou fosse já para os tempos atuais, ela por si só não se justifica, né? Então, assim, não somos contra as alterações, desde que elas sejam feitas, nesse caso especificamente, assim como a reforma previdenciária e outras reformas, sejam feitas numa discussão ampla com a sociedade, com seus diversos setores, e não aprovada, a nosso ver, a toque de caixa, como foi feito, e surtindo os efeitos que nós já imaginávamos que viriam a surtir, que não foi a redução do nível de desemprego, como se propagou à época. Tá certo, doutor Célio, por favor. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação, uma alegria. Obrigado pelo gentil convite, Thaís, doutor Denis, doutor André. Então, veja, é interessante me colocar na posição de defensor da reforma, como foi anunciado, porque, na verdade, eu acho que tem que se fazer um diálogo. Existem pontos positivos, existem pontos negativos. De fato, a reforma foi aprovada a toque de caixa, mas era o que tínhamos para aquele momento. Não tinha como se fazer de uma maneira distinta no momento político que o país vivia. Então, a reforma ela traz alguma oxigenação para as relações do trabalho, procurando trazer um pouquinho mais de modernização. É bem verdade que a legislação trabalhista vem sofrendo atualizações desde 43,
Mas um fato importante, e isso não diz respeito só às relações do trabalho, é que o direito ele não tem a menor condição de acompanhar a evolução tecnológica que nós estamos experimentando e cada vez mais agora, diante dessa combinação dos mundos digital, físico e biológico aí, próprio da quarta revolução industrial. Então, o emprego ele não vai se criar artificialmente, não vai ser uma modificação da lei, etc. É claro, tem que se criar todo um cenário. Agora vem a medida da liberdade econômica que traz mais alguns contornos e alguns deles que nós podemos discutir mais adiante, mas quando se trata da desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de separar o patrimônio da empresa do patrimônio pessoal, a fim de que o empresário, a fim de que o empreendedor empreenda sem o risco de perder o seu patrimônio pessoal. Então, eu não vou entrar no mérito se isso é legal, não é legal. A questão é que o objetivo, os contornos estão sendo dados no sentido de tentar fazer com que haja um maior incentivo à iniciativa privada, para que se gerem empregos, para que se busquem melhores resultados econômicos. É mais uma questão de necessidade, na visão do senhor, então, de uma reforma, né, de imediato. Tá certo, então. Eu tenho uma dúvida. Boa noite a todos. Prazer novamente poder estar aqui com convidados tão ilustres e com a nossa querida Thaís. Mas algumas coisas no Brasil, elas demoram muito para acontecer, né? A lei trabalhista é de 1940, da década de 40. Então vinha se falando, não, precisa mudar. Só que passaram-se 60 anos e a mudança não ocorreu. Aí de repente muda-se de uma hora para outra. Então eu tenho a dúvida seguinte: primeiro, será que esse índice de desemprego, se não houvesse a reforma trabalhista 2 anos atrás, não estaria maior hoje? E segundo, a gente sempre tem que olhar perante o resto do mundo, né? Qual país ainda mantém uma estrutura trabalhista, entre aspas, arcaica como a nossa aqui no Brasil? Será que nós estamos certos? O resto do mundo, a maior parte do resto do mundo está errada? A economia mundial mudando, as necessidades de trabalho mudando. Será que foi o caminho certo? Será que se não tivesse ocorrido a reforma não estaria pior a situação ainda? Essa questão da necessidade da modernização, né, como eu expliquei, então ela de fato ela foi uma mudança mais abrupta, essa última que ocorreu em 2017, alterando mais artigos do que das outras vezes, digamos assim, mas no meu entender não, ela não está diretamente relacionada com esse fato, porque da mudança, se poderia hoje, né, a gente estaria trabalhando com hipóteses aqui. Em situações em que o Brasil esteve próximo ao nível de pleno emprego, há 10 ou 12 anos atrás, algo assim, a lei já era essa. Então, assim, atrelar especificamente a questão da legislação à questão do nível de desemprego não me parece ser a única alternativa. Pode ter alguma correlação? Pode. Essa questão dos países, e até interessante você ter falado nisso, Denis, porque em países em que há legislações nesse sentido, que a única diferença é a seguinte, é que nós tínhamos um código, nós temos um código compilando vários artigos, temos diversas leis esparsas e temos primordialmente a Constituição Federal de 88, onde todas as leis devem ser lidas ou interpretadas conforme sob os parâmetros da Constituição. Então, assim, mas a experiência de países, por exemplo, como a Espanha, a Itália, em que existiam essas leis, em que houve posteriormente uma flexibilização, não nos mostraram que houve um crescimento do número de empregos. Outra comparação importante que o pessoal faz muitas vezes um discurso que se vende, infelizmente muitas pessoas de boa fé acabam comprando, no sentido de que, porque no Brasil é um campeão, uma jabuticaba, né, como já falaram, justiça do trabalho, mas os Estados Unidos, que todo mundo gosta de comparar, que é um país, claro, com a sua determinada realidade, mas que muitas vezes nós, de forma errônea, acabamos comparando, existem sim diversas ações trabalhistas, um pouco diferentes, não existe uma justiça própria para isso, né? A Justiça Federal julga lá, mas são as chamadas class actions, onde são feitas diversas demandas de foro individual, de foro coletivo. Então se reclama muito lá também. E lá o sistema legislativo não é culpado
por isso. Entendeu? Então, no nosso entender, eu não creio, é difícil a gente dizer se hoje estaria pior, se estaria melhor esse nível, né? Mas, em se tratando de anos anteriores ou de diversas situações, eu não creio, na minha opinião, que poderia hoje estar pior, ou que está intrinsecamente ligado o fato da alteração legislativa com o número ou o crescimento ou a diminuição do número de empregos. Vamos lá, vamos tentar fazer uma leitura holística do que veio a partir da reforma. Trabalho em tempo parcial, já tínhamos. Houve uma ampliação procurando trazer um maior estímulo à contratação em regime de tempo parcial, permitindo inclusive que se fizesse hora extra, o que antes não era permitido, poderia descaracterizar o regime. Então, o trabalho em tempo parcial, combinado, é bem verdade, com uma seguridade social mais forte, foi importante para diminuir o nível de desemprego na Holanda, especialmente, onde diminuiu uma quantidade bastante grande, na década, salvo engano, de 80, alguma coisa assim. Nós tivemos o mesmo cenário no Japão, nas economias dos Países Baixos. Então, nós tivemos alguns momentos, nós temos na Inglaterra o contrato 0 hora, que equivale ao nosso trabalho intermitente. Regime de trabalho, de teletrabalho. O teletrabalho que tem alguns contornos a mais na reforma trabalhista. Já tem uma previsão desde 2011 em que pese ele já existisse, já fosse praticado anteriormente. A lei só veio e reconheceu uma situação. Então, o trabalho à distância, descentralizado, ele é próprio do momento tecnológico e do momento de mitigação de subordinação e outros elementos que nós temos na atualidade. Então, a segunda revolução industrial, nós temos que fazer um olhar para a gente tentar entender de onde a gente veio, para onde a gente está indo. Quer dizer, na segunda revolução industrial nós tínhamos um trabalho absolutamente subordinado, de chão de fábrica, aonde nós vivíamos um cenário de grandes empresas multinacionais e um trabalho impensado, enfadonho, repetitivo, que era aquele trabalho de uma produção massificada, em que a esteira iam se correndo a esteira da fábrica. Veio a terceira revolução industrial, e se no tempo de Ford, com a administração conjunta de tempos e movimentos, aperfeiçoando Taylor, Ford implementa uma situação. Depois nós temos, Ford trabalhava com 70% da produção dentro da fábrica, 30% só vinha de fora. Há uma inversão com o toyotismo e outras empresas japonesas, já na terceira revolução industrial, já próximo da terceira revolução industrial. O que nós temos ali? Nós temos a partir dali 70% fora da fábrica e 30% dentro. Lembrando que já a partir de 1956 começa aquilo que a gente chama de sociedade da informação, na medida em que os demais setores, o setor de serviços ultrapassa o setor industrial e os demais setores na produção. Então, o que acontece? Na medida em que o trabalho, há uma mitigação da subordinação, o trabalho passa a ser prestado de forma descentralizada e o trabalhador está mais empoderado, principalmente o intelectual, você tem um contorno muito diferente. Então, a partir de 91, nós temos a web. Aí começam a ser indexadas as palavras, etc. e tal. A internet ganha uma força que em 10 anos ela ganha o mundo, ao passo que o tear mecanizado demorou mais de um século para ganhar a Europa. Então, a gente começa a comparar e a velocidade das transformações é muito maior. E aí, como adaptar tudo isso? Quer dizer, nós temos que trazer para a legislação novos conceitos. E tem muita coisa a ser enfrentada. Por exemplo, nós temos aí, de um lado, qual é o conceito que nós temos hoje? Você é empregado ou você é autônomo em uma prestação de serviço. Acontece que o trabalhador de plataforma muitas vezes não é empregado e não é autônomo. É um terceiro gênero. Só para jogar mais uma situação mostrando o quanto a gente ainda tem que procurar evoluir para acompanhar todas essas transformações. Muita mudança para essa adaptação toda, né, do mundo em si. Doutor, peço licença aos senhores rapidinho, temos que ir a um intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a Opinião em Debate está de volta.
você escrevo esta carta para dizer-lhe que sinto sua falta. Contei minhas ovelhas e notei que faltava uma. Você, por que foi embora? Alguém te feriu, desprezou, maltratou? Com certeza não fui eu. Perdoe-me por eles. Sei que seu coração anda triste e vazio, pois o mundo, apesar de seus atrativos e ilusões, nada tem a oferecer. Não se arrisque. Existem muitos perigos. Seu feroz inimigo, Satanás, está faminto, matando, roubando e destruindo. Se não fosse por minha misericórdia, você já teria morrido. Volte para mim. Não permita que o sacrifício que fiz na cruz tenha sido em vão. Dei minha vida por você. Não tenha vergonha de voltar. Em breve, voltarei para buscar minha igreja e quero te encontrar. Irei levá-lo à casa do meu pai, onde há muitas moradas. E lá está o seu lugar de felicidade eterna. Venha, volte, pois só depende de você. Te aguardo. De seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Opinião em Debate hoje fala sobre a reforma trabalhista que entrou em vigor no Brasil em 2017. Apesar de estar há quase 2 anos em vigência, trabalhadores e até mesmo empregadores ainda possuem muitas dúvidas em relação às novas regras. Por isso, dedicamos um tempo do programa de hoje para explicar para você de casa quais foram as principais mudanças. Começamos então pelas mudanças que impactaram o trabalhador, principalmente a jornada de trabalho. O banco de horas, na opinião do Dr. Célio, por exemplo, ficou mais flexível? Muito. Vale o fio do bigode, com algumas limitações. Então, antes, vamos imaginar que eu trabalhasse em uma empresa e dissesse o seguinte, vamos usar o Chico é o meu chefe. Chico, amanhã eu vou chegar mais tarde, que eu tenho um compromisso, daí eu trabalho um pouco mais e a gente compensa, pode ser? Não, combinado, Célio, tá certo. Então, seu fio do bigode. Aí, se eu entrasse com uma ação trabalhista, ele era condenado porque ele não tinha um acordo que me autorizasse a fazer essa compensação. Agora vem um negócio que diz o seguinte, olha, você pode fazer até o acordo tácito, desde que você, não precisa nem estar escrito, desde que a compensação seja no próprio mês. Então essa é uma possibilidade trazida pela reforma. Então eu tenho que cumprir aquele tanto de horas X, independente de em que horário eu cumpri isso? Mais ou menos, você vai fazer uma compensação, você não pode trabalhar mais do que a jornada legal de 10 horas, então normalmente se trabalhou 1 hora a mais, 1 hora a menos, se compensou dentro daquele próprio mês, está dentro da regra da reforma. Uma outra tinta trazida pela reforma, que também é uma novidade, é que se pode estabelecer o banco de horas escrito individual, com validade de 6 meses. Então nessa mesma situação, o Chico, meu patrão, diz assim para mim, Célio, é o seguinte, nós vamos fazer um acordo, você topa, em que você pode compensar as tuas horas nos próximos 6 meses, a gente vai controlando essas horas. Tá bom para você assim? Ah, não, então tá bom. Então a gente faz esse controle, fazemos um acordo escrito e fazemos um acordo como se fosse um banco, onde tem lá, entrou tanto no banco, saiu tanto, como se fosse o nosso crédito de conta bancária. Tirou aquele gesso, né? Tirou aquele gesso. E a terceira hipótese já era comum do acordo ou convenção coletiva de trabalho disciplinando o banco de horas. Então, ficou mais flexível nesse sentido mesmo. As férias também, doutor, na opinião do senhor, doutor André, né? Essas mudanças em relação ao parcelamento das férias, que antes também é uma coisa que não era permitido, né? Havia uma permissão, a dúvida era com relação aos períodos, né? Então, havia permissão legal, que entre 20 e 10, agora se permite que se parcelem até 3 vezes, desde que um deles não seja inferior a 14 dias, os outros 5. Então, na prática, fica 15, 10 e 5, né? Ou 2 e 15, enfim, né? Houve uma flexibilização maior nesse sentido. A nosso ver, essa mudança ela nem é tão impactante, podemos assim dizer, desde que, claro, quando negociado, de comum acordo, embora o permissivo das férias acabe sendo sempre por determinação do empregador, mas
A regra, principalmente, não tanto em grandes corporações, mas talvez até menores, é que haja uma flexibilidade nesse caso, então, do parcelamento. Então, às vezes acaba sendo bom para o empregado, que ele faça um determinado período, né? Então eu não vejo isso como um problema tão grande, né? Ou grande, digamos assim, é um problema substancial. Então às vezes acaba sim atendendo o interesse do empregado, essa questão das férias, ou mesmo da empresa, né? Uma determinada situação em que o movimento, a demanda está menor, então pode se conceder, ou seja, uma semana, 2 semanas. A discussão antiga a respeito das férias era o tempo necessário para o reequilíbrio mental das forças do empregado, digamos assim. Então, se falava muito a questão dos 30 dias, 20 dias. Isso eu até concordo, o Célio bem pontuou. Na prática, já existia muito essa flexibilidade, né? Então, agora o que a lei veio é dizer, olha, então pode se parcelar até 3 vezes, né? Em até 3 vezes, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos. Então, nesse caso, sim, eu entendo que não chega a ser um problema, efetivamente, e acaba, por muitas vezes, atendendo os interesses tanto do empregado como do empregador. Voltando à reforma, à origem, né? A implantação, não houve uma falta de informação, de divulgação, e aí eu envolvo sindicatos, centrais únicas, empregadores, imprensa de um modo geral, porque nós estamos completando 2 anos e as dúvidas ainda são enormes. Será que não faltou uma informação maior ali para o consumidor, para o trabalhador? A gente debateu muito a reforma, desde o momento que nós estávamos com o PL 6787, que eram 3 páginas de reforma, a gente estava debatendo isso e procurando dialogar. Então, eu participei de diversos eventos, seja jurídicos, seja com a sociedade. Mas é claro que há uma preocupação de qual é a linguagem que nós vamos utilizar para transmitir isso, para que a sociedade tenha a melhor compreensão. Nesse sentido, tem uma iniciativa muito bacana, eu coordeno o Conselho de Relações Trabalhistas da Associação Comercial do Paraná. Então, atendendo uma solicitação, nós montamos um manual de relações trabalhistas pós-reforma, em que nós explicamos cada um dos conceitos, estamos aí na 2ª edição, vai por tópicos, de acordo com as matérias, explicamos em 2 páginas o que mudou. Mas para os comerciantes? Para os comerciantes, mas isso também está sendo disponibilizado em ambiente virtual, ou seja, em rede, e todo mundo pode ter acesso. Depois isso está na página da Associação Comercial do Paraná. Porque acho que isso que o senhor apontou é muito importante, doutor Denis, porque se a gente for fazer um comparativo em relação à reforma da Previdência, por exemplo, recente, as pessoas parecem que estão muito mais informadas do que em relação à reforma trabalhista, que já está em vigência há 2 anos, né? Exato, já deveria ter pelo menos uma intimidade maior. A gente vê, as dúvidas são básicas, né? São básicas do trabalhador ainda. Acho que um outro ponto que até o doutor André pode falar para a gente em nome dos trabalhadores representantes, né, representando a CUT, em relação à terceirização, que foi uma das grandes polêmicas também dentro da reforma, né? Os trabalhadores criticavam, mas os empregadores defendiam numa grande parte, né? Na visão do senhor, como representante de um trabalhador, qual que é o ponto positivo disso? A meu ver, a terceirização ela é um fenômeno que ela já vem, sim, acompanhada desde também dos... Ela começou, na verdade, com a linha de produção, né, que o Célio bem tratou aqui, e acabou sendo, ao longo dos anos, cada vez mais utilizada, né? A terceirização ela tinha regras específicas sobre algumas leis, começou com... digamos assim, ela aumentou com a questão do trabalho temporário, né? Mas ela já vinha sendo difundida, sendo utilizada pelas empresas, especialmente as grandes corporações. A nosso ver, o problema da terceirização é que ela acaba, de uma certa forma, fragmentando as relações não só entre empregado e sindicato, porque a partir do momento que o empregado terceirizado, ele já não está sobre o sindicato, digamos assim, daquela empresa, ele já estaria em torno de uma outra empresa. Então, acaba se pulverizando uma relação sindical, ele acaba ficando mais desprotegido, a nosso ver, mais desinformado dos seus próprios direitos, Doutor, só um parênteses no que o senhor está pontuando, né, essa fala. Só que, ao mesmo tempo, a reforma veio, essa questão da terceirização, veio impondo
que os trabalhadores daquela empresa, mesmo que terceirizados, tivessem os mesmos direitos do que os trabalhadores que são contratados pela empresa. Isso não é benéfico para o trabalhador? É que tem um contraponto aí. Em outro ponto da reforma, ela busca, de algum modo, a nosso ver, e aqui não quero fazer nem de longe uma discussão política, porque não é esse o foco, mas muitas dessas alterações, elas enfraqueceram diversas entidades sindicais também. Então, por mais que ele tenha em tese eventuais direitos, eventuais os mesmos direitos, na prática não é isso muito que se vê. Tá? Em casos práticos falando, às vezes o trabalhador ele é o quarteirizado daquela empresa e muitas vezes ele sequer consegue receber seus haveres, porque o principal empregador fechou, o segundo fechou, se ele vier receber talvez do dono do negócio, do dono da planta ali, a coisa já se passou 4, 5 anos, entendeu? Então, assim, em tese, sim, ele deveria, né? Mas não é isso que se vê. Tanto é que, onde se vê mais acidentes de trabalho no Brasil, na construção civil, né? E esse número cada vez mais aumenta, tá? Porque os acidentes de trabalho ocorrem justamente quando não tem ninguém que fiscalize a condição do empregado quarteirizado ou quinterizado dentro de uma obra, né? Então, assim, não se é contra a terceirização. Esse é um ponto. Eu sou contrário, na minha opinião pessoal, da forma como ela é praticada hoje. Entendeu? Porque hoje, isso é nítido. Nas ações trabalhistas em que nós atuamos, os empregados eles têm esses direitos, Thaís, em tese. Tá? Na prática, muitas vezes eles não têm nem quem os proteja numa situação dessas, por exemplo, que eu mencionei. No acidente de trabalho, a maioria deles, as obras da Copa do Mundo 2014, das 13 ou 14 mortes que tiveram nas obras, só um que era contratado direto, os demais eram todos terceirizados ou empregado do chamado gato da obra. Então, infelizmente, por mais que ele deveria ter esses direitos reconhecidos, na prática não é muito isso que se vê. É claro que é uma discussão muito mais ampla nesse sentido. É um exemplo que eu trago aqui para pontuar de que eu não a vejo como ela é praticada hoje, da forma benéfica, como a lei hoje permitiu, aí, agora de forma ampla para todas as categorias, sem restrição. Aproveitando um gancho, doutor, quando o senhor fala que a discussão é mais ampla, eu concordo. Muita gente fala que o sindicato ficou mais preocupado em perder o poder e perder o valor da contribuição sindical. Por isso que, às vezes, se insurge contra algum aspecto, algum ponto da reforma. Isso, na prática, tem ocorrido, pelo menos em termos de arrecadação, caiu bastante, porque passou a ser facultativa, né, a contribuição. Será que não existe um nexo causal aí no assunto? O sindicato, na verdade, existem, né? Eu falando aqui como advogado de entidades sindicais, o sindicato que vai, digamos assim, as entidades que sobreviverão, né? Isso se a coisa não se aprofundar mais, que é o que eles estão querendo fazer com novas reformas, mas eles só sobreviverão aqueles sindicatos fortes, aqueles sindicatos de fato combativos, que podem sobreviver de uma receita diversa, como a mensalidade do sócio que espontaneamente vai lá e paga, né? Então, mas nesse ponto, Denis, havia muitos sindicatos aí de fachada, isso não precisa, todos nós sabemos disso, tem, né? Tanto para o empregado como o patronal, digamos assim, então existe para os dois lados o famoso sindicato de fachada que vivia ali das arrecadações compulsórias, mas de fato não exercia um papel de uma efetiva defesa de sua categoria, né? O que é importante a gente ter noção é que o trabalhador, mesmo nos dias atuais, mesmo com toda essa transformação tecnológica que nós estamos aqui falando hoje, ele continua sendo um trabalhador, do seu modo, continua sendo um trabalhador, e ele tem que ter uma noção de categoria, porque os interesses de uma categoria, diretamente também são os interesses dele, né? Todo mundo quer trabalhar e ninguém quer trabalhar de uma forma precarizada, então você quer ter os direitos, né, mínimos, ainda que seja, quer ganhar bem, todo mundo quer produzir, quer que a empresa produza, quer que a empresa enriqueça, porque o trabalhador também possa. Então, esse é o desejo de um trabalhador, seja ele qual for, empregado, autônomo. A relação do sindicato aí é que o sindicato, ele de fato, ele tem que ser combativo, né? Não tem problema nenhum de falar que os sindicatos que eu atuo são sindicatos combativos, né? Os sindicatos bancários, uma categoria ainda muito forte, o sindicato de construção civil, forte, e você tem que ter essa noção. Então, eu concordo, quando você, de um certo modo, enfraquece, seja por um lado ou por outro, porque os sindicatos também, muitos deles não fizeram por onde, né? E concordo que essa discussão ela tem que ser feita também de uma forma ampla. Qual que é o papel das entidades sindicais hoje? Buscar essa questão das fontes de receita, buscar de que forma defender os interesses da categoria. Mas eu acho que sim, muitos sindicatos, posso dizer sem problema nenhum, acabaram contribuindo para esse cenário. Pois mas se o sindicato é atuante, né?
E se o trabalhador vê isso, e, né, pela categoria, eu acho que ele não deixaria de pagar a taxa. Exato. De certa forma. Se ele vê retorno, né? Se ele vê um retorno em benefício dele mesmo. Tá certo, vamos rapidinho para o intervalo, então peço licença aos senhores. Daqui a pouquinho a Opinião em Debate está de volta. Você conhece o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus? Se o seu smartphone ou tablet possui sistema Android ou iOS, agora você pode acompanhar tudo o que acontece em nosso ministério. É fácil ficar por dentro de todo o conteúdo da Igreja Mundial, de uma maneira rápida e simples. Você quer informação? Basta acessar em tempo real, em qualquer hora e lugar, toda a programação da TV e rádio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Com apenas um toque, você se entretém com os melhores louvores. Pode ver fotos, acompanhar testemunhos e milagres emocionantes. Assistir aos nossos cultos ao vivo e assim exercitar a sua fé. E tem mais, interatividade. Tem uma opção específica. Você pode deixar a sua mensagem para o apóstolo Valdemiro Santiago. Também evangelizar e ajudar quem precisa de apoio, apresentando a palavra de Deus através do nosso aplicativo, que indica os horários das reuniões e os endereços das nossas igrejas mundial mais próximas para congregar. Ainda é possível fazer de forma segura e eficaz a sua doação para o sustento deste ministério. Acionando o ícone Doações, em seguida selecione uma das opções. Entre com o seu cadastro e depois escolha a melhor forma de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou depósito bancário. Escolha uma e seja um mantenedor desta obra. Viu quanta praticidade? Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus e tenha tudo isto e muito mais ao alcance das suas mãos. O Opinião em Debate hoje fala sobre a reforma trabalhista. As novas regras foram motivo de debates polêmicos até a aprovação. Hoje, passado 2 anos, qual foi o impacto para o trabalhador e para o empresário? Falávamos então no último bloco em relação, né, à questão da contribuição sindical, que foi muito polêmica, né, e foi até levantada como o ponto questionado pelas centrais sindicais, né, da reforma por conta disso. Doutor Célio, o senhor comentou, né, conversávamos aqui durante o intervalo, sobre essa questão de uma proposição que o senhor teria, né, para rever essa situação. O Brasil é membro da OIT, como todos sabem, da Organização Internacional do Trabalho. A OIT tem dentro do seu preâmbulo já a ampla liberdade sindical. No Brasil nós vivemos um cenário de unicidade sindical, ou seja, um sindicato só que representa todos os trabalhadores em uma determinada categoria. Então são alguns conceitos, conceito de categoria, conceito de unicidade, ou seja, de um sindicato representando a todos, que não são um cenário de ampla liberdade. Nós tivemos uma reforma trabalhista sem que houvesse uma reforma sindical, só se mexeu na contribuição sindical e, de certo modo, se proibiu até a contribuição negocial de quem não é associado. Quer dizer, se o sindicato faz um trabalho em prol do trabalhador, nem esse ele poderia cobrar. Bom, esses temas eles estão sendo apreciados, estão sendo discutidos agora numa nova reforma que se estrutura, uma mini reforma, podemos chamar assim, há um grupo de trabalho estudando, mas eu penso que o sindicato ele precisa buscar novas conformações, há um cenário de transformações. Então, se nós tivermos lá atrás, com o crescimento da produtividade, a partir dos métodos da Toyota, e ali se instaurou o desemprego estrutural, e isso tende a ser crescente, o sindicato precisa se preocupar com a qualificação e requalificação do trabalhador. O sindicato precisa se preocupar com temas, não vamos deixar de discutir temas importantes do passado, mas olhar para uma inteligência artificial ética, como inserir isso nas relações do trabalho, tratar de representação de trabalhadores, tratar de algumas regras, se for o caso, a respeito do teletrabalho. E até acompanhar o avanço, né? Acompanhar o avanço, o direito de desconexão, entendido como tal, o direito ao lazer e descanso
não é desconexão da internet, mas é a desconexão do trabalho, já que a máquina nos acompanha a todo tempo, a informação a todo tempo. Então são temas que me parece que são essenciais que o sindicato se aproprie desses temas e passe a discutir e procurar conformar essas relações de trabalho. Doutor, agora por outro lado, né, estávamos falando sobre a questão do trabalhador no bloco anterior, né, principalmente da parte mais flexível, né, que favorecia o trabalhador. Tem um ponto também que foi muito criticado durante a reforma, que estamos vivendo isso agora, que é a questão da demissão coletiva, que o sindicato antes intervia em relação a isso. Hoje não tem mais essa necessidade por parte da empresa. Isso acaba dificultando, né, a vida dos trabalhadores e do próprio sindicato para tentar intervir por ele, né? O que acontece é nós não temos uma legislação regulamentando e agora veio a reforma e a reforma disse que a dispensa coletiva e a individual não se estabelece nenhuma diferença entre elas. Então nós tínhamos o caso que deu origem a toda essa discussão e a se formar a jurisprudência no sentido de que teria que discutir com o sindicato antes de fazer a dispensa coletiva, foi um caso da Embraer, salvo engano, 2004. E a partir daí se estabeleceu um novo contorno, no sentido de que não há um critério também do que é a dispensa coletiva. Se a dispensa muito subjetivo, né? É subjetivo, porque a dispensa coletiva, tecnicamente falando, não é o caso de se debater aqui, mas ela não é necessariamente pelo número de trabalhadores, mas qual é a causa da dispensa, etc. e tal. Então tem algumas questões, mas hoje o que de fato a reforma traz é que a dispensa coletiva, se tiver que demitir 2.000 empregados, vai demitir e não tem negociação. Agora, o sindicato também não vai ficar inerte, como não tem ficado. E aí gera debate, gera discussão e o sindicato vai brigar pelos direitos dos trabalhadores sem aquele mesmo respaldo anteriormente, em que pese essa matéria ainda não tenha tido um enfrentamento constitucional que possivelmente vai ter mais na continuidade. Até a gente comentava um pouquinho antes aqui, o caso da Ford, né, em São Paulo, que, se eu não me engano, hoje ou amanhã, ela vai encerrar definitivamente as atividades na planta dela de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Me parece que são 800 postos de trabalho que serão fechados. Houve uma negociação lá com a Hyundai para ver se comprava ou não deu certo. E um dos motivos que a Ford alega é que o número de reclamações trabalhistas só na planta de São Bernardo do Campo, parece que são 2.000 reclamações trabalhistas, é maior do que o número de reclamações trabalhistas que ela tem no mundo inteiro. Então, um dos motivos alegados por ela é esse, lógico, também deve ter o lucro, etc. Mas, nesse caso aí, a demissão, tecnicamente, não pode mais ser questionada pelo sindicato. É uma desmotivação para a empresa. Né? Exato. Esse caso específico da Ford, o Célio fez essa observação no final da fala dele, há necessidade ainda, porque como eu falei, a lei da forma que ela foi aprovada, então ela deixou muitos mesmos resquícios, digamos assim, muita margem para discussão sobre um aspecto constitucional. Né? Eu continuo entendendo que no caso da Ford, ou no caso, vamos falar no caso nosso aqui em Curitiba, o Bradesco, quando assumiu o HSBC no ano 2016, após a compra, inúmeros trabalhadores, mais de 2 ou 3 ou 4 mil trabalhadores perderam os empregos, porque obviamente o banco não assumiu todo esse quadro. Consequentemente, paralelamente a isso, né? Inclusive vários comércios próximos à sede do banco, ali no bairro aqui em Curitiba, acabaram fechando, lanchonetes, restaurantes, lojas que viviam daquilo. Né? Então, assim, não se permitir que não possa se fazer essa discussão, que não se possa sentar antes e verificar qual o impacto, né, de uma demissão e de uma demissão em massa, porque de fato ela não está atrelada exatamente ao número, mas sim a qual o impacto dentro daquele contexto. Né? Então, no caso da Ford, me parece, Denis, salvo engano, assim, eu ouvi algo disso a respeito das reclamatórias, mas a Ford sempre teve reclamatórias e sempre produziu e sempre vendeu bem em outros tempos de economia. Então, não creio que esse seja o fator principal. Né? O preço de um carro aqui no Brasil, a gente sabe, né? Obviamente tem muito imposto embutido, tem, mas ainda assim, tirando o imposto, é um absurdo. O lucro que eles têm aqui é enorme. O preço que a gente paga num carro aqui no Brasil é 3 vezes mais do que a gente paga, exemplo, já que fazendo um comparativo, dos Estados Unidos. Né? Então, assim, embora eles tenham uma margem de lucro muito grande,
No caso da Ford e de outras metalúrgicas, são um outro tipo de empresa, de negócio, que a gente ainda se vê muito acidente do trabalho, muitas situações de precariedade. Então, de fato, pode ser que tivesse muito exagero em algumas reclamatórias, pode ser, mas em muitos casos eles foram condenados por conta de situações em que eles também criaram, né? O trabalhador perdeu o dedo, perdeu mão, perdeu o braço, né? Acidentes com morte muitas vezes, que sequer eram empregados diretos, mas sim empregados terceirizados ou quarteirizados, nas plantas ao redor. Então, assim, pode ser um dos motivos alegados, mas a nosso ver a discussão também nesse caso, ela é maior. Mas o número é amplo, né, doutor Denis? É assustador, e principalmente que 800 postos de trabalho que desaparecem, né? A preocupação maior, acho que para o nosso telespectador hoje, ele quer saber como ele vai ter emprego, o que pode gerar emprego, né? A agonia hoje do brasileiro, desses 12, 13 milhões, é saber quando eu vou arranjar um emprego, né? O que está sendo feito para poder, daqui a um mês, 2 meses, eu ter um emprego, ter dignidade na minha casa, né? É isso aí. Peço licença novamente a vocês. Rapidinho a gente vai em intervalo comercial e no próximo bloco, então, a gente vai responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Fomos às ruas, então, para ouvi-los daqui a pouquinho. Meu Jesus, o Senhor é maravilhoso. Oh, Deus poderoso, obrigada, Senhor. Tem preço isso, Brasil, não tem preço. Isso não tem preço. Vale a pena estar aqui nesta igreja, vale a pena. Eu não vou desistir. Não, eu tenho fé. Hoje, no Opinião em Debate, falamos sobre a reforma trabalhista. Passado 2 anos de ter entrado em vigência, o tema ainda divide a opinião popular. Existem trabalhadores e até mesmo empresários favoráveis e contrários à mudança. O tema ainda não é só motivo de muita polêmica, mas também de muitas dúvidas. Por isso, reservamos um tempo do programa de hoje para atender às dúvidas da população. Doutores, fomos às ruas, então, como eu estava dizendo para os senhores, para tentar saber o que a população tem de tanta dúvida trabalhista. Muita gente já carregava a dúvida de antes da reforma, né? Imagine agora com todas essas mudanças. Vamos à primeira, então. O que essa lei proíbe? Então, uma pergunta curta, doutor Célio, né? Existe alguma proibição prevista com essa mudança? Ótima de responder, porque a reforma ela traz uma ampliação do poder negocial coletivo, autonomia negocial coletiva. Então você pode negociar diversas situações. Aí tem um artigo da reforma, o 611B, que diz o seguinte: olha, você não pode negociar isso. Então, não pode negociar 13º, não pode negociar redução do número de dias de férias, não pode deixar de anotar carteira de trabalho, não pode negociar, deixar de pagar basicamente os direitos constitucionais. Aquilo que está na Constituição, você não pode negociar. Não pode, então não há mudança. Vamos ao próximo, então, doutor? Claro, sim. Como as férias podem ser divididas? Falávamos sobre isso, né, anteriormente, sobre essa questão, o senhor já adiantou a resposta. Ela permite hoje um fracionamento maior do que era permitido antes, né? Então, ela permite que seja dividida em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias. Né? Então, basta aí ver, quando possível, né? Se houver essa possibilidade de um bom senso de negociar essas datas entre empregado e empregador, então pode ser feito até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias corridos, ou seja, 2 semanas. Então, pode ser 2 semanas, depois mais 10 dias e 5 dias, né? Ou 2 semanas e aí mais duas de 5, então da forma que ficar mais conveniente, digamos assim, né, entre as partes. Trabalhador. Tá certo, então vamos à próxima. Quais são as consequências em caso de descumprimento da lei? Quais as consequências, então, no descumprimento da lei? Isso não muda, né? Não, é uma pergunta bastante genérica. Então, por exemplo, você não descumpriu uma regra que determina que você deva pagar hora extra, você vai ser condenado a pagar hora extra. Descumpriu a regra, vamos aproveitar a resposta do doutor André.
descumpriu a regra das férias. Aí você vai ter a nulidade daquelas férias, a invalidade daquelas férias que foram concedidas. Aí você vai ter que pagar de novo. Então, o descumprimento não muda em relação às regras anteriores. Próximo questionamento, então. Agora teremos que pagar férias, 10º e horas extras? Doutor Célio. Nada alterou, é só rememorando aquela proibição de se negociar situações que são direitos constitucionalmente previstos. Então, férias, 13º, horas extras, são direitos que não se podem... Como o senhor falou, que estão na Constituição e que não podem ser modificados, né? Isso. Mais uma, então. Vamos perder a multa dos 40% sem justa causa? Não, a questão da multa do 40% ela permanece inalterada nos casos em que o empregador, por sua iniciativa, resolve dispensar o empregado. A alteração que houve aí, isso é importante frisar, é de uma demissão consensual entre patrão e empregado, em que o empregado manifesta o desejo de sair, o patrão de mandar embora. Então, aí, alguns direitos, como a própria multa do 40%, o aviso prévio, o saldo de salário, algo assim, se reduziria pela metade, permanecendo inalterados os demais dispositivos aqui, como férias, 13º, que valeria pela integralidade. Mas, nos casos de dispensa pelo empregador, a multa do 40% permanece inalterada. Um acordo que antes, então, não era permitido, né? Acho que houve uma confusão também a respeito dos 10% que caiu, que antigamente tinha também. Que esse 10%, ele não ia direto para o empregado, né? Exato. Ele era para um fundo do governo, né? Então, mas os 40% do empregado, no caso da dispensa, permanece inerte, continua valendo. Permanece. Vamos ao próximo, então. Gostaria de saber quais são as principais mudanças apresentadas nos primeiros meses de implantação da reforma trabalhista. As mudanças, então, com a reforma, havíamos comentado aqui durante o intervalo comercial, já que foi na Justiça do Trabalho, né? A primeira delas, Exato. Que houve uma queda na movimentação. Algumas que os senhores gostariam de pontuar? De fato, houve num primeiro momento, muito por conta de uma propaganda que se fez. E é assim, hoje em dia a gente vive tempos em que as informações se espalham de uma maneira, a gente bem sabe, muito rápida e nem sempre da forma divulgada da forma mais correta. Mas houve, sim, num primeiro momento, uma diminuição considerável no ingresso de ações, porque o trabalhador, de modo geral, ficou com medo, né? Porque as notícias que vinham eram as mais variadas. Vou entrar, se eu perder, vou ter que pagar. Vi caso de que o funcionário teve que pagar 50 mil reais. Então, assim, mas passado um pouco essa fase do susto, digamos assim, mesmo porque assim as demandas, os conflitos continuam existindo. Óbvio que, percentualmente falando, talvez hoje o número de ações seja inferior ao que se era até 2 anos atrás, mas obrigou, de uma certa forma, as partes a trabalharem de forma mais qualificada nos processos, evitar fazer pedidos em que não se tinham, né, direito, né? Então eu fico muito à vontade de falar sobre isso, porque eu nunca trabalhei dessa forma, então para mim, né, para nós, da mesma forma o Célio. Então, sim, as demandas passaram a ser mais qualificadas, digamos assim, né? Mas as situações que envolvem isso sempre continuam ocorrendo. Então, de uma certa forma, retomou, talvez não naquele número anterior, né? Os tribunais aí têm números acerca disso, tanto o TST como os regionais, né? Mas não foi uma queda assim tão substancial, talvez como se imaginou, né? Mas isso se refletiu no primeiro momento, a mudança talvez mais brusca, foi essa diminuição no primeiro momento do número de ações ajuizadas. Teve um caso emblemático, desculpe estar isso aqui na pergunta, mas no assunto surgiu, em São Paulo, um motoboy, se não me engano, ele foi condenado a pagar os honorários do advogado da empresa, porque ele perdeu o processo, ele não pagou, o nome dele foi enviado à relação dos devedores da Previdência, e ele não consegue renovar a carteira de motorista dele. E não consegue trabalhar, então, para poder Exato, pagar. Então, você veja aí, né, como realmente aí nesse tópico mudou. Porque antigamente, é lógico, quando era orientado por profissionais não sérios, falava, olha, peça tudo que você tem que pedir um pouco mais, porque não tem pena alguma. Agora veja o caso desse motoboy, né? Além dele não ter recebido o dinheiro da indenização, perdeu a ação, não pagou os honorários e não consegue renovar a carteira de motorista dele, que é um instrumento de trabalho, né? Do dia a dia dele. Agora é importante só fazer uma pontuação aqui, que quando a gente menciona dessas demandas que eram ditas aventureiras, né, infelizmente a má fé processual ou a falta de ética, ela sempre permeou o judiciário, do modo geral. Na Justiça do Trabalho não havia
essa, entre aspas, penalidade, né? Mas é importante frisar que isso sempre partiu, né, uma relação das duas partes. Então, existia muitos casos também que o empregado lá fazia os pedidos e, às vezes, o empregador, mesmo sabendo que ele tinha direito, refutava tudo aquilo. Então, são situações e situações, tem que se avaliar caso a caso. O importante, gente, não querendo me alongar muito aqui, a gente sabe que o tempo é curto, é que a realidade da Justiça do Trabalho no Brasil é uma realidade um pouco diferente até de uma grande capital, né? São casos, isso mais de 80%, 90% dos casos, são casos do empregador, do empregado, que recebia 1 a 2 salários mínimos, não mais do que isso, que sequer suas verbas rescisórias recebeu. Então, assim, se é difícil ser patrão no Brasil, como o governo costuma dizer, também é difícil ser empregado, né? Então, o que se deve tentar chegar num determinado ponto, né, em que o empregador possa continuar empreendendo, que o trabalhador possa auferir seus rendimentos, né, básicos, mas assim de uma forma digna, né? Então, e não culpando eventualmente uma demanda judicial para justificar determinada situação. Mas isso mudou muito também, né? Antigamente era difícil a gente acompanhar ações em que o trabalhador perdia, né? Hoje é uma coisa mais comum, né? Exato, isso tem acontecido com maior frequência. Mudou um pouquinho esse cenário. Porque existia, né, naquele jargão popular, a justiça do trabalho é só para o empregado. Né? Mesmo se o empregador fizer tudo certinho, ele vai ser condenado. E existia no meio, né, popular, no meio não acadêmico, existia esse jargão, né? Foi para a justiça, o trabalhador ganha. E agora parece que também no meio popular começa a mudar um pouco esse pensamento. Começando a equilibrar, né? Vamos então ao próximo questionamento. Posso demitir e contratar os mesmos funcionários como autônomos? Doutor Essa Zé. pergunta é excelente, porque são duas situações. Uma que se estabeleceu uma quarentena, no sentido de que não se pode demitir um empregado e contratar esse empregado como autônomo ou fazer o seguinte: vamos imaginar, doutor Denis tem uma empresa, aí eu sou demitido da empresa onde eu trabalho e falo assim: doutor Denis, contrate o Célio, que daí ele vai trabalhar com você, daí a gente pode contratá-lo para ele prestar serviço para nós. Também não pode. Então eu não posso nem trabalhar como autônomo, nem trabalhar para uma empresa que venha prestar serviços para esse meu empregador durante um período de 18 meses. Esse é um ponto bastante interessante. E a outra questão é que o contrato de trabalho é um contrato que a gente chama de contrato realidade. Então, se eu preencher os requisitos da relação de emprego, quer dizer, eu tenho aquela prestação de serviços habitual, com pessoalidade, em que eu sou subordinado, se eu continuar prestando serviço do mesmo jeito, eu continuo sendo empregado. Não é porque a lei disse que eu posso ser autônomo, que a mera anotação como autônomo vai me dar essa condição mesmo depois de 18 meses. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, que isso pode gerar passivos elevados. Tá certo, então, respondida. São tantas mudanças, né, que até a gente se surpreende com tanta informação. Um outro ponto que falávamos também, né, em relação às mudanças agora e essa mudança tecnológica junto que a sociedade tem tentado acompanhar, é a carteira de trabalho, né, doutor Denis? A carteira digital, né? Parece que tem muita dúvida aí, quando pode, quando não pode, o que é? A partir de agora, com a Lei da Liberdade Econômica, foi aprovada agora recentemente, toda a carteira passa a ser digital. Então, só em situação excepcional ela é física. Como é que funciona agora? Em vez de se entregar a foto, toda aquela documentação, o empregado vai simplesmente dizer o CPF. A partir do momento que ele disser qual é o CPF dele, o empregador tem 5 dias para fazer o registro digital dele. Então, ele vai ingressar no e-social, vai fazer o registro, e aí o empregado, contados esses 5 dias, tem 2 dias para que seja disponibilizada a ele aquela informação do registro. O que o empregador vai anotar? A admissão, obrigatoriamente, a data da admissão, vai anotar se há alguma condição geral, por exemplo, se há um empregado que ocupa um cargo de confiança ou uma atividade externa que não tem controle de jornada, ele vai fazer essa anotação. Tudo informatizado, então. Então, né? passa a ser informatizado. E o e-social ele vai ser substituído, né? Também há previsão na Lei de Liberdade Econômica da substituição do e-social. Tá certo, então. O tema é amplo, rende muita discussão. Muita conversa. Nosso tempo é curto, né, doutor?
Gostaria de agradecer, então, a presença, né, dos doutores aqui conosco nesta noite, mais uma vez. Obrigado pela participação. Até uma próxima. Você de casa também, obrigado pela companhia. E uma boa noite para você. Nós que agradecemos. Agora você também pode acessar o conteúdo da Rede Mundial pela internet. Acompanhe nossa programação ao vivo nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. No Facebook, curta nossa página www.facebook.com/Rede Mundial Oficial. Siga-nos também no Instagram,